Fala pessoal, professor Leandro com vocês, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. Minha voz tá muito ruim hoje, mas vamos lá, né? Temos que estar aqui fazendo vídeo pra vocês. O episódio final de Gen V chegou e o universo de The Boys nunca mais será o mesmo. Troia fecha a segunda temporada de um jeito intenso, cheio de revelações, traições e novos caminhos. Agora tudo está conectado. O passado de Godolkin, o futuro da Voight e o destino de Marie Monroe. O que começou como uma história de estudantes em busca de glória virou uma guerra pelo controle do próprio mundo. E aqui cada escolha tem um preço. Quer entender como tudo isso se encaixa e o que vem aí na última temporada de The Boys? Então já sabe, né? Vem comigo. E eu tava certo, tá pessoal? No final da minha análise do episódio 7, eu falei que o episódio 8 iria abrir com um flashback direto ao ano de 1967, aquele momento onde tudo começou. Vemos ali o próprio Thomas Godolkin, né, no meio do incidente que quase o matou. O laboratório está em chamas, os experimentos saíram fora de controle e então que ele decide não se preocupar com o alarme, né? Ele vai lá e se injeta aquele composto, que aqui é o V1, o mesmo usado no Soldier Boy e na Tempesta. É assim que ele sobrevive à explosão e é por isso que ele não envelhece, apesar de ter se tornado ali um carvão humano. E olha que esse episódio, apesar de curto, na minha opinião, trouxe exatamente o que o povo gosta. Tem tripas, tem sangue e tem bunda. Bem diferente de Pacificador, que trouxe uma session finale mais introspectiva e acabou não sendo muito bem aceita pelos fãs. Gen V aposta em agradar o público. Porém, faz isso, na minha opinião, de forma correta. Mas eu quero saber de você, o que vocês acharam do episódio Troia de Gen V. Comenta aqui pra mim, que eu leio todos os comentários e respondo. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal NerdSor e ativar o sino das notificações, porque aqui a gente desvenda esse universo sem enrolação. E para quem gosta do meu conteúdo e quer me ajudar a manter o canal com uma pequena contribuição, você se torna um membro e ainda tem conteúdo antecipado e concorre a sorteios exclusivos, como que vai rolar agora na cobertura de It Bem-vindo a Derry. É só clicar aqui que você me ajuda pra caramba. Ah, e se quiser conversar direto comigo, vem pro nosso grupo de WhatsApp privado, tá? E de graça. Ali você se conecta com outros nerds que gostam de séries e filmes como eu e você. Te espero lá. O episódio retoma o presente, logo após o caos ali em Godolkin, e quem abre essa segunda parte é o Cypher, ou melhor, o Doug, né? Ainda vivo, ele tá fraco ali, quebrado, na casa do Polarity, né? A ideia é que a Marie tente curar ele, mas ela está estranhamente esgotada, ou não tá com muito afim de curar o cara, tá? Por isso, o pessoal decide se separar. O Polaridade vai levar o Cypher de carro até Nova York, onde tem um amigo médico que pode ajudá-lo. E a galera vai retornar ao campus. Faz sentido, tá? Não dá pra levar o Cypher a um hospital qualquer, porque a Voight vai pegar o cara na hora, e o pessoal retornar ao campus faz sentido também porque eles acreditam que o Godolkin vai ficar na surdina agora. E como eles estão enganados. No carro, enquanto viajam, o papo entre o Cypher e o Polaridade é um dos melhores momentos do episódio, tá? O Cypher conta o quanto o André foi uma espécie de herói em Elmira. Aqui fica evidente que é mais uma forma de homenagear o ator. E eu tenho que dizer que a série merece um ponto por causa disso. Em toda a temporada, eles não tiveram medo de tocar nessa ferida e sempre fizeram de forma respeitosa. Parabéns para quem pensou nisso. Em momento nenhum o personagem foi deixado de lado ou perdeu importância e nem surgiu alguém para substituí-lo. Apesar de que eu acho que o Polaridade ter ganhado mais contexto e camadas só aconteceu por causa da ausência do André. No caso, se o ator ainda estivesse entre nós, seria ele quem teria pego todo esse arco. E é nessa viagem de carro que a gente entende que no fundo o Doug sabe que nunca foi o vilão. Ele foi um corpo emprestado, uma peça de laboratório que o próprio Godolkin usou até gastar. Mas a série não dá tempo de respirar não, galera, porque logo depois ali durante a conversa tem um ataque brutal. E é o Black Noir, né, o Black Noir 2. Ele veio enviado pela Voight. Ou será que não? E depois vamos descobrir que, na verdade, quem mandou o cara foi a Sábia. Ele mata o Cypher ali, sem piedade nenhuma e deixa o Polaridade no chão. Enquanto isso, cortamos para Godolkin, livre, rindo, bebendo, comendo e se gabando de sua nova chance. Ele é aquele cientista e um monstro tudo ao mesmo tempo, tá? É tipo um Frankenstein que finalmente consegue andar sem os fios. E quem tá com ele? A Sábia, claro, mais uma vez ela se mostra o cérebro por trás de tudo. E aqui vem uma virada, tá? Ela revela que planeja apresentar o Godolkin ao Capitão Pátria.
Só que o cara não tá muito afim disso não. Agora ele quer colocar os seus próprios planos em andamento. Lembra da ideia de filtrar os supers na universidade? Pois é, a Sábia vê que vai dar merda, mas o cara não tá nem aí pra ela. E eu fico pensando aqui, o quanto o poder corrompe nesse universo. Em The Boys, o capitão viu que os planos da Sábia estavam dando certo. Aqui, o Godolkin também vê isso. Ele até confirma que você estava certo o tempo todo. Mas quando chega a hora de ir em frente, eles, que são os mais poderosos, decidem que sabem mais que alguém cujo poder é saber mais. E claro, sempre dá merda. Mas tem mais, a Sábia, para alguém que sempre se antecipa e consegue saber mais, parece cometer sempre o mesmo erro. Parece que ela não consegue prever que esses poderosos vão agir de forma irracional e vão ir contra os planos dela em determinado momento, colocando os seus egos acima da lógica. Ou será que ela sabe disso? Essa personagem, pra mim, é a mais poderosa da série. E ela vai sim ser o grande plot da 5ª temporada de The Boys. Pra mim, ela está lutando pela resistência, sem que a própria resistência saiba. E ela previu o poder que o Godolkin poderia ter, que desbalancearia o jogo. Por isso, ela manipulou o cara até chegar no que rolou nesse episódio. Mas eu vou falar mais um pouco no fim do vídeo sobre isso. Fica comigo até o final, que você também vai poder me falar a tua opinião. Godolkin pode ser um cientista louco, mas ninguém pode dizer que ele não sabe fazer um belo de um espetáculo. De volta ao campus, ele vai direto para o escritório do reitor e abre uma live anunciando um seminário avançado. O discurso é aquele discurso motivacional, aquela ladainha sobre meritocracia, superação, sobre venham se tornar top 10, talento e pá. Mas quem conhece o Godolkin sabe que ele é só veneno. Ele chama alguns alunos específicos que ele seleciona para participar e ali a ideia desses coitados é se tornarem top 10, ter todo o patrocínio e tudo mais. É claro que os protagonistas da série sabem que isso é uma armadilha, mas os egoístas de sempre correm para se inscrever. E é aqui que a série faz uma das suas melhores críticas sociais. Ela mostra como a busca por relevância nas redes, no social, é mais forte que o instinto de sobrevivência. Tem aluno que não poupa esforço para ter a sua chance, enquanto os outros tentam avisar que é uma emboscada. Eles não entendem, tá? O mais engraçado, ou trágico, é que a Marie usa o mesmo subterfúgio do Godolkin para avisar do perigo. Ela também vai em live falar para ninguém. Será quem dos dois teve mais views? Lembra que The Boys é todo sobre mídia e redes sociais. Rufus, aquele mesmo psíquico babaca que perdeu, volta para mostrar o quanto continua asqueroso. Ele consegue controlar o Sam e a Emma, e os dois acordam na fraternidade com negócio rabiscado na cara, mas o cara do buraco negro tá ali. Sim, o mesmo cara, aquele que transforma a bunda num portal. O cara pode ser bem tosco, o poder dele bem horrível, mas ele não parece ser tão burro assim, tá? Ele parece inteligente o suficiente para perceber uma armadilha. E vai ter um papel importante ali na frente. Nojento, mas importante. Enquanto isso, no tal seminário, a cena é um show de horror. Godolkin explica por que ele chamou explicitamente aqueles que estão ali. Porque eles têm poder, mas são um bando de fracassados que não usam os seus dons, os dons que receberam, para fazer algo que preste. Veja bem, ele não está falando de algo positivo, como salvar vidas, mas algo maior. O Rufus, por exemplo, ele usa o poder para abusar das colegas do campus. Ou usava, até que a Marie, E o teste que o Godolkin coloca é impedir que ele toque o botão. É aquele mesmo teste que ele fez o pessoal fazer lá nos episódios atrás. Simples, certo? Errado. Ele começa a controlar os alunos um por um, e aí eles se matam ali, a câmera faz questão de mostrar o caos, gente explodindo, sangue nas paredes, gritos e tudo com o foco no próprio dono do espetáculo. E essa cena é uma síntese do que é Gen V, tá? Violência, estética, crítica social, tudo lado a lado. No meio disso deu pra perceber um detalhe importante, tá? O Godolkin tem uma espécie de pústula, uma ferida estranha na mão, como se o poder estivesse começando a consumir o próprio corpo. E eu já me adianto aqui, tá? Pra dizer que esse foi mais um plot mal usado, porque o final simplesmente ignora essa parte. Mais pra frente, a Sábia mesmo vai chamar a atenção do cara sobre isso. Porém, o roteirista que finalizou o episódio parece que ou ignorou isso, ou esqueceu, tá? Como eu disse, o Godolkin foi muito subutilizado. Ele tinha muito potencial, porém decidiram por reduzir isso para focar no Capitão Pátria lá em The Boys e apenas ele, sabe, sem ter um contraponto aqui.
Do lado de fora, o clima deveria ser de tensão total. Um dos alunos que sobreviveu ali à primeira onda de massacre foge correndo, ele atravessou a parede, ficou pelado, óbvio, né? É Genvi, e grita pra todo mundo que Godolkin tá matando geral. Ninguém dá bola. Até que ele encontra Marie e conta tudo que tá acontecendo. E nesse momento que a Jordan chega, e claro, a série aproveita para colocar uma DR no meio do fim do mundo, né? Elas discutem aí sobre confiança, escolha, pode ficar comigo, não pode, blá 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 blá, tá? A Jordan decide terminar o relacionamento. Eu entendo, tá? Por que eles colocaram isso aqui, tá? No final, eles são adolescentes, jovens, adultos, e para eles o fim do mundo se confunde com as suas relações pessoais. Ou seja, lutar contra o sistema e discutir a relação estão no mesmo patamar. Para mim, eu vejo como perda de tempo, mas é uma série para adolescentes, afinal, que fala de adolescentes. Então, né, segue o barco. Mas aí, logo depois, não deu tempo delas terminarem a conversa, a Annabeth e a Kate chegam. Na sequência chega a Emma, Sam e o cara do buraco negro, tá? O grupo está completo e parece que eles têm um plano que envolve o cara do buraco negro. Esse plano, eu tenho que admitir, é absurdo, mas é tão absurdo que funciona. Quando a segunda leva de fracassados entra na sala do seminário do Godolkin, o maluco do buraco negro chega junto. E logo depois que a sala é fechada, a Kate vai usar o seu poder para controlar o cara que abre e fecha ali a porta para abrir de novo e a Marie entrar toda Russell Crowe, né? Quem pegou a referência pegou, tá? E eu fiquei tipo assim, pra quê? Né? Se o cara do buraco negro entrou nesse momento e ele tava com a Marie, por que ela simplesmente não entrou junto com ele? Precisava reabrir a porta para dar todo esse ar dramático? Aí essa ideia era tipo distrair o Godolkin. Então, se for isso, até funciona. Porque nesse momento o mais importante está dentro do buraco negro, tá? O cara abre o portal e a galera sai dali de dentro, tá? É ridículo, é bizarro, mas funciona, tá? Porque é Genvi sendo Genvi, galera. Então aí começa a trocação. É raio, é soco, é a Emma ficando gigante, depois pequena de novo. Ela dá um bico no Godolkin, que é muito legal, tá? Claro, ela podia ter pisado nele e acabado com tudo naquela hora? Podia, mas aí a gente ia perder o clímax da Marie, né? O melhor é que, junto com ele, está a garota camaleão, que copia os poderes do Godolkin e consegue usar isso por um minuto. Esse minuto é suficiente para ela conseguir controlar geral, inclusive ele mesmo. Tá, não podemos deixar de falar que a amiga dela, aquela que controla os seus cabelos de baixo, tá ali também, tá? A ideia aqui é mostrar que até poderes considerados ruins podem servir para alguma coisa, o que bate de frente com a própria ideia segregacionista do Godolkin. A Marie então enfrenta o Godolkin cara a cara e faz um discurso sobre escolhas, liberdade e confiança. É bonito? É, mas é um erro. Mas a série é autocrítica, galera. Se liga, ela faz o discurso e dá tempo dele se recuperar. Guarda isso. Lembrando, o Godolkin não era capaz de controlar a Marie, tá? Por ela ser do projeto Odessa. Ela estava num patamar superior. Então, o que ele está fazendo ali tudo é para se forçar ao limite, assim como ele fez com os jovens antes. Ele fez agora com ele mesmo. Na ideia dele, se ele ficar forte o suficiente para controlar ela, ele poderia controlar até mesmo o Capitão Pátria. E era exatamente isso que a Sábia não queria que acontecesse. Para que o plano dela, né? Parece que o plano dela tinha mais relação em manter o Capitão e usar ele, mas não necessariamente controlar. Porém, eu tenho minhas dúvidas sobre ela, tá? Aqui nesse momento, ela já sumiu. Sabe onde é que ela tava? Libertando polaridade. Sim, porque o cara tava preso esse tempo todo na floresta, lá embaixo, onde eles prendiam o Sam na temporada passada, tá? E quem era o carcereiro? O Black Noir. A Sábia até conversa ali com polaridade e na hora que ela vai embora, ela deixa a porta aberta. Voltando para cima, o Godolkin consegue tomar o controle da Marie e usar o sangue que tá por todo lado na sala como arma, dominando todos ao redor. A Annabeth percebe que a visão dela está se cumprindo, né? O sangue, os gritos, o desespero, e fica claro que o pior ainda está por vir. E nesse clímax a gente percebe uma coisa importante, tá? Godolkin pode ser um gênio, mas seu corpo tá mesmo sofrendo, parece que ele tá apodrecendo. As feridas aumentam e parece que ele fica instável ali, né? Até mentalmente. Ele começa a gritar sobre traição, dizendo que a humanidade não merece a própria evolução. É um discurso típico de vilão megalomaníaco, mas entregue de um jeito tão frio e clínico que chega a dar arrepio, tá? E olha, mais uma vez temos um adversário controlado, incapacitado e pronto para ser morto. E o que se faz numa hora dessa? Começa um discurso. Começa um discurso. Então temos ali o Godolkin manipulando a Marie como se ela fosse um fantoche de carne, usando o poder dela para dominar todo mundo. A sala é um caos de sangue, gritos e Genvi vem em sua forma mais pura. Mas enquanto ele se diverte brincando de Deus, é nesse momento que o herói menos esperado volta à cena. Polaridade. Agora livre da doença e mais poderoso do que nunca. E eu tenho certeza que essa cena foi escrita para o André.
Ele chega usando o magnetismo como escudo contra o controle mental do Godolkin e pela primeira vez vemos um confronto direto entre duas figuras do passado, né? O velho idealista e o cientista que brincou de Deus. E para quem conhece X-Men sabe que aqui nós temos Magneto versus Professor Xavier, só que nos papéis invertidos. A luta é curta, mas é impactante, tá? O Polaridade liberta os jovens do controle e golpeia o Godolkin com tudo. E aqui eu penso, por que ele não mata logo o cara? Mas não, ele segue o mesmo padrão da série, deixar espaço pro próximo movimento. E quem faz esse movimento dessa vez não é o Godolkin, é a Marie. Ela consegue romper o domínio e então, finalmente, ela decide, enquanto Polaridade reluta, ela nem pensa. No final eu acho que, tá, ela pensou sim, tá? Ela deve ter pensado, já dei mole antes, então chega. A mulher explode metade do corpo do Godolkin numa cena que é tão brutal quanto catártica. Ele desaba e o silêncio toma conta do lugar. A Maria ainda diz: "Isso é pelo André." Saindo às pressas, o Polaridade manda os alunos fugirem, sabendo que a Voight está chegando. Eles hesitam, mas acabam ouvindo o cara, enquanto o Polaridade fica para trás, preparado para segurar o inevitável, só que a série não conta pra gente o que acontece com ele a partir daqui, porque logo vamos para o grupo de jovens novamente, fugindo de carro e tendo que parar para dar aquela mijada básica, tá? Tem uma piada aqui sobre gênero, quando Jordan troca de mulher para homem e a Marie diz que não é justo, tá? Vamos falar a real, é bem mais fácil mijar no mato sendo homem do que sendo mulher. A Marie e a Annabeth finalmente têm um momento de respiro. As duas conversam, a Annabeth fala sobre os sonhos, o medo de ver tudo antes acontecer sem poder mudar, e a Marie agora mais consciente do que nunca, né? A Marie teve um belo crescimento nessa temporada, tá? Ela vai ali e diz que nenhum poder é bênção, maldição, é responsabilidade, blá blá blá, né? Conversinha. E é nesse clima que surge a Luz Estrela, né? Brilhando no meio da estrada como uma figura de esperança no mundo onde quase ninguém sobra, né? É a Luz Estrela sendo a Luz Estrela. Ela confirma que foi a Sábia que vazou informações sobre a Odessa, coisa que tinha ficado em aberto desde o primeiro episódio. Então temos aqui a série amarrando pontas que ela deixou solta de propósito. Mas eu continuo desconfiando da Sábia, tá? Me conta aqui o que você acha da Sábia. Em todo caso, o pessoal diz que já são resistência, eles já são. Mas a Luz Estrela chama eles para serem a resistência de verdade. E logo atrás dela surge o Trem-Bala, como se o universo de The Boys finalmente estivesse abrindo as portas para esses personagens. E ali no meio da estrada, com seus olhares cansados, surge o que pode ser o futuro, tá? Os sobreviventes da Godolkin agora fazem parte oficial da Resistência. É, para mim, um final muito bom, tá? Quase perfeito de uma temporada que não fecha uma história, mas abre caminho para o que vem em The Boys. Mesmo sem a conexão direta que eu esperava entre Godolkin e o Capitão Pátria, fica claro que essa guerra entre controle, poder e moralidade ainda está longe de acabar. Gen V termina não como um ponto final, mas como um ponto de partida. E agora que chegamos ao fim, eu digo sem rodeios, tá? Foi um bom final. Mas eu esperava mais do Godolkin. A série construiu ele como uma figura mítica, um cientista, né? Um gênio e um monstro, e acabou usando ele mais como um instrumento do que como uma ameaça verdadeira. Eu queria ver esse personagem levado adiante, talvez como um contra-vilão para o Capitão Pátria em The Boys na próxima temporada. Um intelectual que enfrenta a brutalidade, né? A mente contra a força. Seria uma oposição, na minha opinião, perfeita. A ideia de um deus cientista contra um deus militar tinha muito potencial e a série deixou isso escapar. Mas a verdade é que Gen V termina de forma digna. Sabe quando acertar o tom, entende a própria ironia e não tem medo de ser autorreferencial. É uma série que consegue rir de si mesma enquanto critica a cultura que a gerou. Uma mistura de sátira, tragédia e autocrítica que só funciona porque ela sabe o que quer dizer, e eu não vou entrar aqui na questão do esquerdismo e direitismo que ela está criticando. Nesse sentido, Gen V mantém a essência de The Boys, mas com um olhar mais íntimo, mais voltado para a identidade e para a consequência de ser um super no mundo que só quer te usar como ferramenta. E eu fico aqui com nota 8,5 para esse final. Não é o encerramento que eu imaginava, mas é um que faz sentido. Ele não fecha, mas conecta. Ele não mata a história, mas deixa o universo respirar um pouco mais. E sabemos que não vai ter terceira temporada. Tudo bem, porque o campo está aberto para The Boys pegar a bola, correr e finalizar. Então, se você gostou dessa temporada tanto quanto eu, deixa o like, se inscreve no canal Nerdson, ativa o sininho das notificações e, claro, considere se tornar um membro. Aí você ajuda esse projeto a continuar. Porque daqui a pouquinho The Boys está chegando, galera. Então, olha só, a guerra está só começando. Forte abraço e se cuidem.